Vendidos como maravilhas do mundo antigo, as crianças astecas eram irmãos indígenas que impressionaram as multidões do século XIX com suas aparências únicas e origens misteriosas. Mas por trás das cortinas de veludo e dos mitos do show de horrores, havia uma verdade sombria. Essas crianças deficientes não eram maravilhas antigas, mas vítimas de exploração, ganância e engano. Esta é a história deles. Máximo e Bartola, mais conhecidos como as crianças astecas, eram irmãos indígenas nascidos na América Central, provavelmente em El Salvador, por volta do final dos anos 1830. Como você pode ter suspeitado, há pouca informação crível sobre a infância deles, e há muitas histórias contraditórias sobre de onde eles vieram e como eles se tornaram um espetáculo secundário. Uma dessas histórias veio de Pedro Velázquez, um escritor que compôs uma obra em 1851 com um título extremamente longo que você pode ver agora na tela. Nisso, Velázquez afirmou que havia feito parte de uma expedição alguns anos antes que havia viajado para o México durante a Guerra Americana-Mexicana de 1846 a 1848. Durante isso, ele afirmou que descobriram uma antiga cidade chamada Iximaya. Lá, o grupo supostamente encontrou duas crianças de aparência estranha em um templo, ditas serem alguns dos últimos descendentes de sangue puro dos poderosos astecas, os antigos governantes do México antes da conquista espanhola no início dos 1520. Contrabandeados de volta para os Estados Unidos da América, a dupla misteriosa logo subiu ao palco. E assim começou a ascensão sensacional de Máximo Bartola, as chamadas crianças astecas. O único problema com essa história é que ela foi completamente e totalmente inventada. Nem mesmo existia um Pedro Velázquez, o suposto autor da Memória Ilustrada. Ainda assim, havia algo inegavelmente único sobre esses irmãos, que muitos acreditavam que poderiam ter sido gêmeos, embora até mesmo esse detalhe permaneça incerto. O que ficou claro desde cedo, no entanto, foi que ambos os filhos mostraram sinais de desafios físicos e cognitivos significativos. Como resultado, seus pais não conseguiram cuidar deles e os entregaram a um homem chamado Raimundo Selva, que supostamente os comprou por ouro e os levou para sua terra natal, Granada, no Caribe. Mas enquanto estava lá, Selva foi preso por acusações não relacionadas e a custódia das crianças caiu nas mãos de um grupo de oportunistas. Notando seus rostos alongados, expressões estranhas e confusão com o mundo moderno, o grupo viu lucro, não pessoas. Eles não viram duas crianças vulneráveis. Eles viram um espetáculo, então os levaram para a América, prontos para desfilá-los para o mundo. Outra história afirma que Selva prometeu aos pais das crianças que os levaria para a América para tratamento, vendo que eles eram claramente intelectualmente deficientes. Nesta versão dos eventos, ele fez isso, mas uma vez no exterior vendeu-os para um Sr. Morris, que estava envolvido nos chamados shows de aberrações da época. Seja qual for a história verdadeira, um fato é certo. No final dos anos 1840, Máximo e Bartola estavam nos Estados Unidos, não mais como crianças necessitadas, mas como mercadorias no crescente mundo dos shows de aberrações, que estavam explodindo em popularidade na época. Esta parece ser a verdadeira história de suas origens. Nos Estados Unidos da América, Máximo e Bartola receberam o sobrenome Velázquez, mas como grande parte de sua história, isso também era uma fabricação. Foi emprestado de seu promotor fictício a figura inventada a Pedro Velázquez, criada para adicionar misticismo. Na verdade, acredita-se que seus verdadeiros pais tenham sido Inocente Burgos e Marina Espina, e até mesmo seus primeiros nomes, Máximo e Bartola, provavelmente foram inventados para os shows. Em breve, eles estavam sendo promovidos nos Estados Unidos da América e na Europa como as notáveis crianças astecas, supostamente os últimos descendentes de um império perdido. Máximo e Bartola estrearam no circo no final de 1840, tornando-se rapidamente uma sensação. Em 1851,
Eles cruzaram o Atlântico para se apresentar no Crystal Palace de Londres. Durante a Feira Mundial, um dos palcos mais grandiosos da época, apenas um ano depois, em 1852, o sucesso deles provocou uma batalha pela guarda entre seus vários tutores, com milhares de dólares trocando de mãos para resolver a disputa, uma pequena fortuna na época. A fama deles atingiu novos patamares em 1853, quando foram concedidos uma audiência com o presidente dos Estados Unidos da América, Millard Fillmore. Com o passar dos anos, a lenda das notáveis crianças astecas só cresceu, mesmo que a verdade de quem eles realmente eram se desvanecesse cada vez mais na obscuridade. Então, por que as pessoas acreditavam que Máximo e Bartola eram descendentes exóticos dos antigos astecas? A resposta é muito triste. Ambos os irmãos sofriam de uma forma grave de microcefalia, uma condição genética que resulta em um crânio menor ou deformado. Isso causou um significativo comprometimento cognitivo e deu a eles uma aparência notavelmente incomum, especialmente quando combinada com seus cabelos peculiares. E essa aparência rara se tornou sua maldição. Isso deu aos seus guardiões, ou mais precisamente seus proprietários, a ideia de começar a exibi-los como os exóticos sobreviventes de um antigo e lendário império. Como qualquer pessoa familiarizada com os circos e shows de aberrações do século XIX sabe, explorar pessoas que tinham distúrbios genéticos e doenças físicas era o estoque e o comércio desses shows. Pessoas com nanismo e gigantismo, bem como pessoas com urtismo e uma variedade de outras condições, eram exibições comuns nesses shows. Este é o mundo em que as crianças astecas foram jogadas quando tinham cerca de 9 ou 10 anos de idade. De uma perspectiva moderna, é difícil acreditar que alguém poderia ser enganado a pensar que duas crianças claramente com deficiência intelectual eram descendentes antigas de uma civilização perdida. Mas existe uma explicação para como esse mito bizarro se estabeleceu. O século XIX foi uma época em que o público, em geral no mundo ocidental, tinha um interesse crescente em culturas não ocidentais. Isso começou no século XVIII, quando potências europeias como a Grã-Bretanha e a França começaram a conquistar e colonizar cada vez mais terras distantes. Por exemplo, os britânicos iniciaram a rápida conquista da Índia a partir do final da década de 1750. Durante esse tempo, o principal interesse era no estudo do Oriente Médio e da Índia, com a egiptologia, o estudo do Antigo Egito, se tornando muito popular após a expedição militar francesa ao país no final da década de 1790. Pelo século XIX, o interesse por culturas estrangeiras se expandia. Também estava se fundindo com um maior interesse na história natural e sociedades primitivas, como as encontradas na Amazônia, partes da África subsaariana e partes da Oceania. O interesse em Máximo Bartola provavelmente deve ser visto sob essa luz. Quando as pessoas ouviram falar das crianças Tuastec, elas queriam ver como eram e como agiam as pessoas descendentes do antigo Império Azteca. E o fato de eles parecerem e agirem de maneira tão estranha apenas aumentava o mistério ao redor deles. No entanto, a verdade bizarra é que se alguém quisesse ver como realmente era uma pessoa asteca, tudo o que precisava fazer era procurar seus descendentes que ainda estavam presentes no México. O povo Nahuatl, descendentes dos astecas, nunca foi exterminado pela invasão espanhola. Apesar de doenças devastadoras como varíola e sarampo dizimarem sua população, os Nahuatl sobreviveram e ainda prosperam hoje. Eles são o maior grupo indígena no México e cerca de 1,5 milhão de pessoas ainda falam Nahuatl, a antiga língua dos astecas, na moderna México. Mas, em vez de honrar esse legado vivo, Máximo e Bartolo foram apresentados como os últimos sobreviventes de um império antigo, uma mentira trágica vendida ao mundo por lucro. Com o passar dos anos, a fama de Máximo e Bartola só cresceu, atraindo atenção internacional. Em 1853,
Eles estavam novamente em turnê pela Europa, tornando-se uma sensação por onde passavam. Em Londres, eles foram até apresentados à Rainha Victoria, que havia conhecido muitos desses artistas de shows secundários durante seu reinado. Alguns cientistas naturais também os examinaram e, após estudos, declararam não haver evidências para apoiar as alegações absurdas de que os irmãos eram descendentes antigos dos astecas. Em vez disso, concluíram que as crianças eram simplesmente descendentes de ancestrais espanhóis e astecas, bem distante da mítica história das crianças astecas que os tornou famosos. Ainda assim, o mito persistiu, pois as multidões continuaram a se aglomerar para vê-los. Em 1860, Máximo Bartola foi vendido para ninguém menos que Phineas Taylor Barnum, o showman mais famoso do século XIX. Eles se juntaram a uma lista inesquecível de curiosidades no Museu Americano de Barnum, fazendo turnês ao lado de lendas como Chang e M. Bunker, General Tom Thumb e a cotovia sueca Jenny Lind. Sob a tutela de Barnum, Máximo e Bartolo continuaram a ser exibidos como as crianças astecas, mas à medida que envelheciam e sua fama diminuía, Barnum recorreu a medidas extremas. A exploração de Máximo e Bartolo atingiu um clímax perturbador em Londres no início de 1867. A essa altura, o rótulo de crianças já não se sustentava. Ambos eram adultos completamente crescidos, e o truque original estava se desgastando. Então, seus manipuladores deram uma nova e distorcida reviravolta. Eles foram renomeados como os Liliputianos Astecas, se inspirando nos pequenos habitantes das viagens de Gulliver de Jonathan Swift para manter sua fantasia viva. Mas a manobra mais chocante? Eles se casaram um com o outro. Se eles entenderam o que estava acontecendo ou tiveram alguma palavra no assunto, é desconhecido, mas para seus promotores, foi o golpe de publicidade final, uma união bizarra para reviver o espetáculo e vender uma nova rodada de ingressos. Esta descarada manobra de publicidade, uma tentativa desesperada de extrair as últimas gotas de lucro da fama desvanecente de Máximo Bartola, foi justificada com a absurda alegação de que os antigos astecas praticavam casamento incestuoso. Então por que as crianças astecas não deveriam fazer o mesmo? Em um espetáculo grotesco, Máxima foi vestida com um terno de noite, Bartola com um vestido de cetim, e os dois foram desfilados diante de uma plateia pagante em uma igreja de Londres. O evento foi fortemente anunciado, exagerado como um bizarro ritual cultural, ao invés da farsa exploratória que realmente era. Há até uma fotografia daquele dia capturando um momento, mas o que ela não mostra é o que os irmãos estavam pensando ou sentindo durante este ato descarado. Há um mistério tão grande em torno da vida posterior das crianças astecas, quanto sobre suas origens e como acabaram na América. No início do inverno de 1867, foi relatado que Maximal morreu durante uma turnê na Carolina do Sul. Muitos relatos escritos até recentemente sugeriam que este era o caso e reiteravam a história. No entanto, não parece ter sido esse o caso. Em vez disso, outras evidências sugerem que o par viveu até por volta de 1901. Bem, um cartão postal de um show na Alemanha naquela época parece mostrá-los em idade avançada. Se eram eles, suas carreiras foram incomumente longas. Ao contrário de muitos dos indivíduos envolvidos nos shows de aberrações da época, as crianças astecas não eram capazes de aproveitar sua fama para ganhar dinheiro e depois se aposentar. Em vez disso, eles permaneceram como guardiões daqueles que se beneficiaram deles. É provável que eles tenham desaparecido do registro ao serem renomeados. Afinal, eles não poderiam mais ser descritos como as crianças astecas, pois já estavam adultos. Parte do motivo pelo qual eles desapareceram do olhar público em certa medida também foi porque novas supostas crianças astecas surgiram para ocupar o lugar deles. Havia inúmeros circos em turnê no final dos anos 18, com exposições como O Último dos Astecas e As Irmãs Astecas, e isso continuou até mesmo no século XX,
O clássico cult de 1932, Freaks, ambientado em um circo itinerante francês, até apresentou um ato estranhamente semelhante às crianças astecas, uma referência aos tipos de performances que haviam fascinado e perturbado o público por décadas. Maximum Bartola não eram apenas uma curiosidade única, eles faziam parte de uma tendência mais ampla na cultura popular do século XIX, onde a deficiência, a diferença e o mito eram mercantilizados para entretenimento em massa. Mas no caso deles, foi particularmente exploratório, um exemplo profundamente perturbador de até onde um xamã iria para lucrar com histórias fabricadas e vidas vulneráveis. É um tipo de exploração que seria impensável e, claro, ilegal pelos padrões de hoje. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre Máximo e Bartola, as crianças astecas. Espero que tenham achado a história deles interessante. Deixe-me saber o que você achou das vidas deles nos comentários abaixo e, se você quer mais vídeos como este, também me avise nos comentários abaixo. Espero que estejam inscritos com as notificações ativadas para receberem meus vídeos assim que eu publicar. É tudo de mim. Então verei todos vocês na próxima Vida Esquecida. Obrigado